Esse universo vizinho não tem nada a ver com isso. Parece uma casa de maribondo. Curte, comente e compartilhe o vídeo. Porque o que é que os yogis profundos descobriram, e eu tento ensinar isso no Mentalma, semear essa reflexão no Mentalma, que é um yoga que eu inventei para mim mesmo. Né? Quando vem essa primeira enxurrada, e assim são 400 bilhões, B de bola, 400 bilhões de bits que a cada milésimo de segundo entram por esses dendritos todos no cérebro, mas o nosso cérebro em um segundo só consegue decodificar 2.000 informações desses 400 bilhões. O que nós entendemos como realidade é resultado da decodificação dessas 2.000 informações que chegam. Tem o resto. O resto para nós não existe. Só que existe, mas nós não percebemos. Existe sob a perspectiva dessa física quântica. Significa que outras nós dimensões. Não somos capazes de entender o que há. Com a ciência clássica e com a visão religiosa, nós não temos tido essa capacidade de entender. Porém, com os estudos avançados da física quântica, e se associarmos isso ao conhecimento profundo de yogis profundos, aí nós temos como explicar isso que eu vou falar agora. Qual é a questão? Quando vem essa enxurrada de informações que acendem o cérebro e o ser humano age, esse tipo de eu humano é o eu do primeiro impulso, é o eu que se confunde com o corpo. Aí o que é que os nossos irmãos da antiguidade ensinaram? Cara pálida, observe, faça isso, ó. Respire profundamente, crie uma sensação sua de observação, porque quando isso tudo acender seu cérebro, não haja. Observe o que passa na sua mente, aí surge o paradoxo. O que se passa na sua mente não é produzido pela sua vontade. É produzido por esse reflexo. Aí você observa... Mas esse reflexo, a gente pode dizer que somos nós também. 99,99% da humanidade se acha ou define o seu eu como sendo esse reflexo. Tem uma expressão pouco elogiosa dessa tradição antiga védica que diz: quem assim pensa é um Derhatma Buddhi. Em palavras generosas, é alguém que pensa que é esse corpo. Mas ele tem um choque porque quando esse corpo morre, o eu dele continua existindo ininterruptamente. Então, ele é um Derhatma Buddhi no sentido de ele ser cego para a percepção de que ele tem um corpo búdico, ou seja, um corpo espiritual. Entendi. Você só percebe o mundo espiritual quando você usa a respiração para se livrar do impulso inicial, que todo mundo é cativo dele, aprende a observar o que se passa na sua mente. Do jeito que você olha para o firmamento, passa uma nuvem, passa um avião, passa um urubu, passou, você não apropria nada. Então, em tese, o yogi profundo, ele não consegue fazer com que não surjam pensamentos ou símbolos ou sentimentos na sua cabeça, mas ele não se confunde com eles. Ele deixa passar e começa a notar que ele tem um eu que se distingue disso aqui. Aí, o que é que o mestre Ramana Maharishi, que é um dos que propôs esse ensinamento, diz: ei, para além dos primeiros pensamentos e sentimentos que Igor até hoje colecionou pensando que é ele, para além disso é que o eu verdadeiro e mais profundo de Igor se situa. É o chamado eu oculto, o eu profundo. Quando você, através da prática e vivência de um yoga honesta, consegue pôr o seu eu aqui, distingue-se do movimento da mente, aí é aqui que você começa a despertar os seus potenciais espirituais. Entendi. Quando é que tu conseguiu atingir isso aí? Faz tempo? O espírito que me anima vem treinando os eus que ele produz em várias vidas. Eu sou apenas mais um. Então tu chegou aqui meio já facilitada a parada. Então, de fato, eu sou dono do meu pensamento objetivo. Ninguém precisa acreditar, porque eu já sei fazer isso, entre aspas, facilmente, e o espírito que me anima já sabia fazer isso. Então, Ramana Maharishi é um mestre que ensina a gente a fazer isso. Quando você faz isso, você tem o livre-arbítrio, porque nesse ponto você não sou mais influenciado movido pelo que me anima. Isso, você é influenciado pelo que você é. Tá. Então Vamos falar de Jacques Lacan? Jacques Lacan? Vamos. Só para completar,
Jacques Lacan tem uma afirmação muito maluca. Descartes falou, penso, logo existo. Né? Então Jacques Lacan pega isso aí e diz, penso onde não sou. E sou onde não penso. Olha só, de novo, penso onde não sou. E sou onde não penso. O que é que ele está dizendo? Quando eu não estou pensando, eu sou. Mas se eu estou pensando, já não sou eu que sou. Sou eu movimentando a minha mente para pensar, mas eu não sou o resultado do pensamento. Entendi. Entendi. Ou seja, o que Jacques Lacan diz é a mesma coisa que os antigos mestres yogis falam, e é isso que eu estudo e vivencio na minha vida, como posso, e coloquei nos 8 livros de mental. Esse espírito que nos eu anima... Eu tenho livre-arbítrio, só concluindo. Tá. Esse espírito que... Porque assim, parece que essa jornada, o objetivo dela é ter consciência do seu eu verdadeiro. E aí alcançar coisas como o livre-arbítrio. É isso, tô seguindo, né? Cara, se há um espírito que nos anima e que ele tá conectado com os planos de realidade que a gente não entende, e ele nos meio que diz o que fazer, talvez não fosse inteligente deixar ele dizer para nós o que a gente tem que fazer, já que ele manja do que tá acontecendo. O drama, ele, em tese, era assim. De que maneira o espírito pensa, ou dá uma ordem, como ele está ligado a esse corpo, chama-se encarnação, o cérebro se acende e então a gente age. Mas aí tem um problema. Alguém chamado Eva tomou algo parecido com isso aqui. Lá atrás, Eva não comeu a maçã, Eva tomou uma beberagem advinda de um processo evolutivo do xamanismo ancestral, do qual a gente não sabe quase nada, e do jeito que há bebidas que provocam hoje em dia, como ayahuasca, cannabis, uma série de efeitos psicodélicos. Lá atrás, quando Eva tomou uma beberagem dessa, ela destravou, ela desbloqueou certas travas, lacres do nosso genoma. Mas Eva já usava o mesmo equipamento que nós, eu quero dizer, já. O corpo dela... Os 28.869 genes que ela tinha é exatamente igual ao seu e o meu, e já tinha o gene FOXP2, que é o gene da racionalidade. Só que estava tudo travado. E Adão e Eva, portanto... Por quê? Porque a gente era meio pet... Meio retardado. Tá, mas a gente era o cachorrinho. Nós éramos os animais de estimação dos deuses, segundo as mitologias. Entendi. E Eva e Adão então romperam com isso. Então eles são heróis. Sim. Tá. Só que antes disso tem outras heroínas, chamada Lilith, tem outra heroína chamada Pandora, que é uma outra mitologia. Tá? Então, quando você fala de Adão e Eva, você não está falando necessariamente do início da humanidade. Tem coisa antes. Não tem. Nossa. Adão e Eva é o início de como a história, sob a ótica judaico-cristã, contou o mito da criação, copiado da linguagem dos sumérios, que contaram isso primeiro do que os hebreus. Entendi. Bom, porque assim, se você for ler a Bíblia, como você deve ter lido bastante na escola, pouco antes de Adão e Eva, a Terra era sem forma e vazia, né? Na Bíblia. Na Bíblia. Mas assim... depende também, inclusive, da versão da Bíblia que você tenha. Porque a Bíblia diz assim, que houve um tempo em que existiam na Terra filhos de humanos e filhos de deuses. Os filhos de humanos em tudo eram iguais aos seus pais. Mas os filhos dos tais deuses, sim, estes tinham uma parte do seu sangue, a gente hoje chama código genético, de uma mãe terrena, mas um ser de fora teria tido relações ou manipulado alguma inseminação. Então, esse fruto dessa relação era filho de deuses. E esses filhos de deuses, ainda que tivessem o corpo igual a um ser humano, mas eles tinham características que os diferenciavam dos homens e mulheres filhos de humanos. E qual é o primeiro filho de Deus, entre aspas, o filho de extra
terrestre ou de extrafísico, que a Bíblia cita Adão. Então, Adão não foi o primeiro humano nos termos em que a religião conta. Adão foi o primeiro protótipo da história contada pela Bíblia de interferência de seres de fora na linhagem humana. Tá. Então, quando você vê aquela relação Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, por que a Bíblia faz questão de citar essas figuras? Porque todos eles viveram 700, 800, 900 anos, eram muito mais inteligentes que os outros humanos e tinham a capacidade física, blá, 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 blá. O que é isso? É a influência dessa genética não humana que foi inserida nessa linhagem de Adão e Eva. Isso na mitologia judaico-cristã. A pergunta é, por que é que isso foi feito na linhagem que viria a dar no povo hebreu e no povo judeu? Segundo as fofocas mitológicas, nesse mesmo período, lá no sul da Índia, na tradição Kumari Kandã, Shiva, que era um deus concorrente de Brahma, que é o mesmo Javé, também estava cuidando de escolher uma linhagem humana que representasse a genética dele. Porque a humanidade, a Terra estava sob disputa. Dos deuses. Dos deuses, de como os realidades humanos diferentes. herdaram a Terra, e não era essa a perspectiva das notícias mitológicas, quem deveria ter herdado a Terra ou era Enki ou Enlil dos Anunnakis, ou Zeus, ou sabe-se lá quem, dos seres extrafísicos de um universo vizinho ao nosso. E tu sabe o que rolou, que ficou nós? Porque todos eles faliram e os Anunnakis criaram um problemaço. Está descrito no chamado Livro Perdido de Enki. Quando o clã de Enlil e o clã de Enki, os seus filhos que ficaram aqui na Terra, entraram em choque e terminaram explodindo 5 bombas no Vale de Sidim. E aí nós estamos falando da história de Sodoma e Gomorra na Bíblia, que foram destruídas por explosões que ninguém entende. Só que nos mitos da linguagem sumeriana, que depois foi substituída pela linguagem acadiana. Então, nos mitos que contam a história dos Nefelim, ou dos Anunnakis, são os mesmos seres, só que chamados na linguagem suméria Nefelim e na linguagem acadiana Anunnaki, mas na cultura pop, o Nephilim geralmente é o filho do anjo. É um filho de um anjo com um demônio, ou um filho de um anjo com um ser humano, alguma coisa assim. Essa cultura precisa refletir um pouco, simplesmente é só maravilha. Mas, né? Então, é toda uma história dessas figuras que brigavam disputando quem herdaria a Terra, e desde que eles explodiram essas bombas... O problema é que quando você explode bomba nuclear, cria-se no solo da região um tipo de vitrificação comum ao elemento químico que só existe na hora em que isso... E lá tem, no Vale do Sidim tem. Foi isso que aconteceu com a... Como é o nome dela? Sara, que olha para trás e vira uma estátua de sal. É Sara o nome dela? É Sara. Tá. Veja só, Abraão, a esposa Sara... Eles foram procurados por seres de fora que disseram, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Blá, blá, blá. Aí Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, que vivia, e tentou, mas se tiver gente justa... Então a esposa de Ló é que virou estátua de sal, como se diz. Mas o problema que foi, o vento nuclear, isso foi no Vale do Sidim, que fica na Palestina. O vento nuclear foi levado... A poeira nuclear foi levada pelo vento para a Suméria e acabou com as cidades dos Anunnakis. Aí os Anunnakis se ferraram, perderam as bases que tinham, por isso que não mais puderam dominar a Terra. Entendi. Aí sobrou para os humanos. Demos sorte, os talvez. Os portais se fecharam, a turma desse universo vizinho também queria dominar. Não. Então, assim, todas as componentes acontecendo para que os humanos herdassem a Terra. Se isso é sorte ou se isso é azar... É um design inteligente, pô. É difícil de ser hoje estabelecido assim. Você está dizendo, então, Jean, que se as coisas tivessem acontecido diferentes, a gente haveria na Terra humanos e, sei lá, no caso, Anunnakis e vários outros seres pensantes. Entendi. Provavelmente seríamos
mão de obra pros caras? Porque eles aparentemente são muito mais envolvidos intelectualmente Eles falando. tinham mais tecnologia, mas acontece que, como o próprio Enki fala, e o Enlil também, os humanos começaram a se reproduzir como coelhos. Entendi. E eles, os Anunnakis, não conseguiam se reproduzir nesse mesmo padrão. Segundo, os Anunnakis têm um quê de retardamento mental. Ah, é? Eles são extremamente inteligentes no sentido de produção intelectual, tecnológica, Mais mas esperteza. no sentido de compreensão e sagacidade, não. E nós, humanos, temos toda a sagacidade. A gente inventa uma mentirinha. Eva desbloqueou tudo. Nós somos, segundo essa fofocada toda que me envolve, se está certo ou não é outra história, de tudo que foi criado até hoje, 13,8 bilhões de anos da história universal, nós, os humanos, frutos desse acidente e de outros incidentes, terminamos desbloqueando todos ou boa parte dos códigos e travas e lacres que a tal Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva só criavam espécies com esses lacres e travas para que eles manter pudessem controlado. controlar. E por isso que Javé e os demais deuses ficaram pé da vida com Adão e Eva, porque eles desbloquearam isso. Aí, como eles não mais tinham controle automático no campo da genética, eles descobriram uma outra forma de controlar os seres humanos. Aí aqui entra a tese da mente bicameral de Julian Jaynes, que é um psicólogo, filósofo estadunidense, que no ano 1976 publicou um livro chamado A Emergência da Consciência no Ocaso da Mente Bicameral. Que nome feio é esse? Nossa, eu não faço a menor ideia do que você acabou de dizer. Pois é, o nosso cérebro tem duas câmaras, dois hemisférios. A tese de Julian Jaynes é que em um dos hemisférios incide o quê? Todas essas coisas que ele chama de a voz dos deuses. Tá. E até Que é isso que você sente. isso. Tá bom. Todo ser humano sente essa invasão. O nome chique para isso é mediunidade. Tá. Alguém, sem entendi. pedir licença, de repente você já se vê sua cabeça sendo usada para... Isso não é elegante, não é ético, não é decente. Cara, você se sente invadido? 100%, eu não aplaudo isso. Que interessante. Por isso que eu não posso ser comparado a figuras que dedicam sua vida Entendi. amorosamente a fazer isso, como o Chico Xavier, o Divaldo Franco. Eu espernei o tempo inteiro. Porque eu cobro dignidade de mim mesmo, então posso me permitir, não de outros seres humanos, mas desses seres cobrar. Porra, é essa, cara. Eles costumam respeitar? Não. Esse é o problema. Eles não. te veem como um menor? Sim. Todos nós, para esses seres, não valemos muita coisa. Os demos dizem, vocês humanos são sujos, nós somos limpos, nós surgimos do fogo, vocês surgiram do lamaçal, do barro, da podridão. É assim que eles pensam. Só que, de novo, essa turma é meio retardada para a percepção de algumas questões no campo dos valores filosóficos. De novo, eles são extremamente capazes de produzir o que for no âmbito tecnológico. Mas, no âmbito da compreensão e dos valores emocionais, nós humanos podemos ser mais monstruosos que eles, mas, ao mesmo tempo, nós podemos construir, como fazemos, sensações altruísticas que ninguém mais nessa criação consegue. Um ser humano pode ser o pior monstro e bestial e, ao mesmo tempo, ele dá a vida por alguém que ele ama. É verdade. Esses seres não dão um pedaço de casca de um usado, eles trocam, querem fazer pacto. Por isso que Javé, o Deus bíblico, quer fazer pacto o tempo inteiro, porque eles têm uma deformação emocional. E nós, humanos, superamos esse padrão devido a um incidente, devido à ingerência de química que veio de fora. Mas, Jean... O xamanismo surgiu para fazer isso, só para você ter noção. Faz sentido. E ninguém sabe disso. Cara, assim, você tá me falando um monte de coisa muito interessante. Então, peraí. Nessa fofocaiada que fica te enchendo o saco aí, tem um papo de quem criou, quem é o número 1 e criou os outros deuses. De onde esses caras vieram? Todos eles concordam sobre isso, é Javé. Javé é o... Ou seja, um dia não existia nada. Surgiu um ovo, é o chamado mito do ovo cósmico. Esse ovo quebrou e saíram 3 coisas dentro do ovo. A mitologia chinesa diz
saiu o Yin, o Yang e Panku, o criador que estava caído dentro do ovo, caído em um dos dois universos. Várias mitologias falam desses dois universos e de um criador caído em um dos universos. Um formado de matéria, o outro antimatéria. O que é que a ciência diz hoje? Que não existia nada e surgiu uma singularidade formada por quarks e gluons, Big Bang. Isso explodiu, aí surgiu matéria e antimatéria. Só que matéria e antimatéria, ao se encontrar, se autodestroem, mas sempre sobra um átomo de matéria e um átomo de antimatéria, e o que sobrou dessa autodestruição inicial desde o Big Bang, 13,8 bilhões de anos depois, formou dois universos gêmeos que hoje a ciência já diz que existem. Um material e um antimaterial. Mês passado, mês de junho ou julho, saiu a última matéria científica dizendo, cientista fulano de tal descobriu blá 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 um universo gêmeo nosso, só que é antimaterial, e lá o tempo vai para o outro lado. Ou seja, se o nosso tempo... tudo ao contrário, é a terra se o nosso tempo começou uma espécie de seta temporal, passado, presente e futuro, no âmbito da nossa lógica, ainda que isso seja uma ilusão, esse universo vizinho foi para um outro sentido, o que é incompreensível para nós. Esses seres todos vivem nesse universo vizinho. Nós temos dois tipos de seres que a gente chama de extraterrestres sem saber direito. Eu, particularmente, chamo extraterrestres biológicos desse universo, que mora nesse universo. Tá, então era aí que eu queria chegar em algum ponto. Como os Anunnakis, por exemplo. Eles vivem no que a gente chama de... Como é que é? Sei o quê? Da nossa realidade. Essa realidade... Nossa faixa de realidade. O tecido espaço-temporal que compõe o nosso universo, formado por, hoje, o ser humano, com o avanço científico, já sabe que aqui tem umas 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100, 200, 300, 400 bilhões de estrelas, cada estrela com uma porrada de planetas com satélites. Isso é o nosso universo. Que se formou muito difícil de só ter a gente, né? Se formou a partir do elemento hidrogênio, que foi se juntando com outro elemento hidrogênio, criou massas de gases, surge estrela, ou seja, esse é o nosso universo. Esse universo vizinho não tem nada a ver com isso. Parece uma casa de maribondos formada por locas, na linguagem sânscrita, ou genos, na linguagem grega, que corresponderiam a moradas, e em cada morada dessa tem um ser que mora lá e pensa que é um semideus ou um arconte, e eles disputam entre eles. Mas todos reconhecem que quem criou essa confusão desses dois universos era um ser que existia antes e que caiu em um deles, e em caindo ele se reconstruiu, e é esse ser que a gente chama de Javé, ou Brahma, ou Alá. Que é o Deus que é Supremo. O Criador caído, que não deveríamos chamar de Deus, porque não tem nada a ver com Deus. É mesmo? Só que eu venho Mas ele é um criador. Ele não. Ele é parte do ser que era um criador, que da periferia do paraíso resolveu criar o universo e se deu mal pra caceta e caiu nele. Nas palestras que eu faço, eu explico isso da forma como eles me explicam. Isso está além de tudo que foi informado até hoje à humanidade. Se está certo ou está errado. Por isso que eu digo, eu não sei se está certo.